Salve amigo enxadrista, amiga enxadrista, Alexandre Herzog, psicólogo e gestalt terapeuta, aqui com você no canal As Soluções Criativas, para tratar sobre estilo de jogo nesse vídeo de hoje, hein? Então, se você quiser saber o que é um estilo de jogo e minimamente conhecer uma rota, né, uma forma de identificar o seu estilo de jogo, me acompanhe depois da vinheta. Você já ouviu aquela frase assim: diga-me com quem andas e te direi quem és? Aqui no xadrez, assim como outros contextos na vida, isso faz também um certo sentido e você vai entender nesse vídeo o porquê. O que seria um estilo de jogo? Seria a nossa forma de jogar. Nossa forma de jogar, ela atende a alguns critérios. Quais deles? Nossas preferências de jogo, nosso conhecimento adquirido sobre o xadrez, seja estudando, seja praticando, e nossa experiência jogando xadrez. Tudo isso continuamente vai agregando elementos, né, que compõem o nosso estilo de jogo, certo? Eu seria ousado demais de dizer para você que a forma como a gente percebe e se emociona jogando xadrez está envolvida nisso? Ou talvez seria apenas pretensão da minha parte para realizar venda das minhas consultorias? Analise aí você. Talvez eu tenha, não necessariamente a verdade como um todo ao dizer isso, mas minimamente eu estou bem embasado. Certo? Então vejamos. Vamos supor aqui que aconteceu com você exatamente o que aconteceu comigo nessa semana. Estudando pelo método 6 pilares, que inclusive tem link aqui na descrição e você pode assistir, tá? Você pode acessar o acervo aí com milhares de vídeos que já existem e outros tantos que são atualizados, né, com frequência aí, né? Toda semana tem material novo, né? É quase todo dia, né? E o suporte 24 horas. Então você tem estrutura para estudar, certo? Nessa semana que passou aí, mestre nacional Gerson Pérez conduziu uma sequência de estudos sobre o estilo de jogo do Karpov, né? A parte que existe de tática, né? O estilo de jogo do Karpov. E eu joguei essa partida aqui, que eu vou demonstrar para você, e notei certa similaridade com o estilo que a gente conheceu, né, do Karpov, né? Dizem sobre o xadrez, né, que o jogo de um enxadrista seria um copo com uma gota de veneno. E tudo bem, a gente pode acreditar nessa falácia, mas quando se trata do Karpov, a metáfora é um tanto diferente. O Karpov é um tonel de veneno, o jogo dele. Não é uma gota só, é veneno puro despejado dentro de um tonel, né? E você vai ver isso assim, em qualquer partida que você analisar do Karpov, e minimamente talvez você vai reconhecer aqui nessa partida também, certo? E sobre isso a gente pode colocar cientificamente o que eu estou trazendo aqui para você como uma aprendizagem vicária, tá? Quem cunhou esse termo na psicologia foi um senhor chamado Albert Bandura, que por meio das suas pesquisas ele conseguiu comprovar que nós podemos aprender por observação, não apenas por experiência, né? E nos trabalhos dele ele entendeu bem
como esse processo de aprender por observação acontece, certo? E aqui vou fazer um adendo que quando você começa a ter certo contato continuado, né, com as partidas de um determinado jogador clássico, você minimamente vai acabar incorporando algumas ideias desse jogador ao seu estilo de jogo. Então, quando você vê GM Luiz Paulo Supri, GM Rafael Leitão, GM Evandro Barbosa, GM André Diamandis, quando você vê seus comunicadores preferidos do xadrez streamer, né, dizendo para você, quando você vê também mestre nacional Gerson Pérez dizendo para você, dê uma passadinha no clássico, é isso que eles estão dizendo. Existem uma série de pérolas no xadrez clássico que podem ser usadas para lapidar o seu estilo de jogo. E tais pérolas são realmente brilhantes. Eu não ousaria aqui me comparar ao Karpov, eu só estou colocando que eu reconheci elementos que são muito particulares do jogo dele aqui nessa minha partida. E aí eu já vou começar mostrando ela para vocês aqui, após a gente encerrar esse pequeno trecho, né, digamos assim, mais teórico sobre a importância daquilo que nós vamos acessar agora. Né? Então foi jogado uma abertura inglesa, e aí uma primeira grande sutileza do estilo karpoviano, né, é que ele entendia muito bem de estruturas. Então, se você conhece bem as estruturas que se joga contra o gambito da dama, por exemplo, você vai notar que essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura de defesa índia da dama, quando esse peão existe aqui. Normalmente, contra a abertura inglesa, que foi a minha proposta, uma abertura que se transpõe para várias outras, por parte das brancas, as pretas também utilizam a estratégia de jogar conforme a estrutura de outra abertura para tentar transpor para as posições daquela abertura. Com isso, a gente resgata a ideia de que o xadrez é uma batalha de ideias, né? Uma batalha de pensamentos, não apenas entre peças, certo? E aqui a partida foi sendo jogada, e aí aqui é um ponto interessante de se comentar. Do ponto de vista teórico, o que está acontecendo? Temos essa escada aqui para o sucesso, né, com os peões, e isso não necessariamente é uma coisa lá tão boa, mas reforça que o controle da casa D5, um dos principais objetivos de quem joga a abertura inglesa, junto com o controle de E4, está com as brancas. Aí, como esse controle já está aqui, por meio da ação desse cavalo, dessa dama, desse bispo, e esse cavalo ainda controla esta casa aqui, então a gente pode mover este cavalo para qualquer outro lugar. E aqui começa uma passagem ligeiramente karpoviana, porque o que o Karpov tinha de mais interessante? Ele aproveitava qualquer falha, qualquer microfalha do oponente e usava aquela falha contra o oponente. Então aqui, ó, repare que as pretas vão estar sempre querendo perseguir o cavalo, mas nunca conseguem. Agora me ocorreu, analisando a partida, agora que isso aqui poderia ser bom, mas repare o seguinte, isso aí debilitaria toda
a estrutura, né? Aqui. Então não foi jogado isso, foi jogado outra coisa. Aqui, ó, o oponente tinha 3 peças batendo nesse peão e seria relativamente razoável imaginar que ele seria capaz de sacrificar uma delas aqui para abrir linhas, né? Então ele opta pelo roque grande. Imediatamente eu avancei aqui. Aí repara no seguinte. Agora ele parece ter conseguido virar o jogo a favor dele, né? O que será que aconteceu aqui? Eu capturei esse peãozinho aqui e foi feita essa recaptura dessa maneira, porque a preta sabe que se eu vier com a minha torre aqui, ó, ela ainda tem o bispo para me capturar. Então repare que aquilo que a gente fala aqui, agora os elementos estão dados. Esse meu bispo aqui é uma ideia que a gente poderia dizer que é quase um lance de espera. E aí sim, isso é bem semelhante ao que a gente costuma ver do Karpov, porque esse bispo agora pode vir para cá, e estando aqui ele seria uma peça a mais para defender o possível golpe aqui, caso o golpe venha, né? E ele suporta esse avanço aqui. Olha só que interessante. Esse avanço de peão, que parece bom, na verdade não foi. E isso era uma marca aqui muito presente no jogo do Karpov. É como se ele fosse a esfinge do Édipo, né? Lá na Grécia Antiga, né? E ele usava todo e qualquer lance do oponente contra ele, né? Então aqui esse cavalo, que sim, deu margem para exploração de planos aqui, ó, em cima desse peão, mas inutilizou a dama. E as pretas terão que lidar com esse tipo de plano que é bastante comum no jogo do Karpov, certo? E ainda a preta teria que lidar com esse reforço da defesa aqui. As pretas têm sim a possibilidade de jogar em cima desses peões, avançando aqui, atacando, né? Mas elas vão ter que lidar com esse avanço aqui e essa possibilidade de um reforço na defesa, tá? Isso sem contar que esse cavalo protege essa peça e essa aqui, né? Então a partida seguiu justamente com esse plano. Aí repare que todos os lances do adversário continuam sendo usados contra ele. Agora que o rei tinha um certo perigo, o rei decide fugir, né? Mas ele se coloca aqui nessa diagonal, restrito nessas casas brancas por este peãozinho. Isso, aquele da abertura inglesa que controlou o D5, né? E pelo cavalo aqui que controla essa casa, né? Então, ao melhor estilo Karpov, capturou-se o bispo, né, para distrair o oponente. Trabalhou-se com uma ameaça aqui, né? Uma ameaça que você há de convir comigo, daquelas assim que nada parece bom o suficiente, né? É que novamente uma ameaça aqui. Esta seria a defesa possível, mas isso é possível em 2 lances.
E nesta casa, vamos atacar qual diagonal? Né? Então o oponente foi para lá e a dama veio nessa diagonal. Isso só é um checkmate por causa desta torre, que age aqui impedindo esse peão de avançar. Aí, por isso, meu amigo, minha amiga enxadrista, que eu vou defender uma ideia para você que esses grandes comunicadores do nosso xadrez já defendem, os clássicos. Olha esse exemplo aqui. Eu não sou necessariamente o maior admirador do mundo do Karpov, mas acompanhando, né, as aulas do mestre Gerson nesta semana aqui, na qual o tema principal foi exatamente o estilo do Karpov, a parte tática dele, né, consegui incorporar aqui, ou notei que ao menos para essa partida se manifestou certos temas que eram muito comuns no jogo dele, né? Eu, na verdade, não gosto de ter o meu estilo comparado a de nenhum enxadrista, porque eu não posso ser o tal, eu não posso ser o Fischer, e também não posso ser Carlsen, nem Karpov, mas eu posso ser Alexandre Herzog e gostar daquilo que eu consigo ser. E ser Alexandre Herzog ali jogando xadrez pode ser interessante, porque eu posso ter ideias parecidas com a do Karpov, por exemplo, como foi nessa partida. Posso ter ideias parecidas com as do tal em algum momento de alguma partida. Posso ter ideias do Fischer para algumas partidas, porque estudei os clássicos e as internalizei. Então veja bem o quanto isso pode ser importante, certo? E, nesse sentido, se você quiser entender dos clássicos de xadrez, se você quiser entender sobre xadrez, método 6 pilares, professor mestre nacional Gerson Pérez, mais de 34 anos ensinando xadrez com um método mais flexível, que se adapta à sua realidade, te direciona dentro daquilo que você consegue fazer, certo? Então, viu só que interessante esse nosso universo que a gente explora aqui, dos clássicos, e como isso se incorpora ao nosso estilo de jogar xadrez? Aposto que você não tinha observado esse ponto específico por esse lado. E então, esse tipo de ruptura ao tradicional você só encontra aqui no canal As Soluções Criativas, certo? Desejando performar melhor na parte emocional aí nos seus torneios, temos a consultoria, a qual você pode acessar e entender como está a sua percepção e a sua emoção nesse momento e o que você pode melhorar aí para conseguir resultados mais expressivos nos torneios. Gratidão pela sua audiência aqui, né? A sua companhia nesse vídeo de hoje. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até! Da vida